Então vamos ao quadro de perguntas e respostas. Eu pedi que vocês deixassem perguntas tanto na aba comunidade aqui do YouTube quanto no Twitter. Então vamos lá. Primeira pergunta do Lost MKS. Qualquer tema? Sim, qualquer tema. O Wallace Guedes perguntou: Henry, gostaria de saber qual conselho você daria para você de 15 anos atrás. Olha, é engraçado porque eu escrevi um tempo atrás um artigo, vai nessas mesmas linhas aqui, escrevi um artigo dando conselhos para mim mesmo quando eu tinha 16 anos de idade. Então eu vou aproveitar as dicas que eu dei para esse Henry de 16 anos. Então a primeira dica que eu daria seria: as perguntas que você tinha naquela época não têm respostas. As pessoas acham que tem respostas para isso, são respostas artificiais, mas ninguém sabe de nada. A segunda dica seria: o tempo passa muito rápido, você fecha o olho, você está com 40 anos, então aproveite e viva a vida. E a terceira dica seria: não se preocupe. Não se preocupe, não adianta nada. O Alexandre o Grande, ex-presidiário, perguntou: logicamente, a filosofia foi mais importante em sua vida, então gostaria de saber o que pesou questões financeiras, haja vista a filosofia não render e prover a família do necessário como deveria. Essa é uma pergunta interessante porque, de fato, eu não pensei nisso quando eu escolhi essa área, essa carreira. Eu escolhi aquilo que eu queria fazer. Então, na hora de determinar o rumo futuro, não pensei na grana. Talvez fosse um erro na época, mas eu não me preocupei com isso, não. E depois as coisas foram se encaixando, né? Então, assim, não foi um erro fazer essa escolha, mas foi meio inconsequente. Deu tudo certo no final. O Diego Oliveira perguntou aqui: quais os principais jogos que você já jogou? E como encara essa indústria? Tem relevância cultural ou é coisa de criança? Eu joguei muitos jogos ao longo da minha vida, né? Jogo desde que eu sou criança. Tinha Atari quando era criança. Joguei todos os sistemas que você pode imaginar. Master System, Mega Drive, Nintendo em vários sistemas, Xbox, PlayStation. Então eu joguei muita coisa. E eu não acho que é só coisa de criança. Bem, primeiro, é a maior indústria do mundo atualmente, né? Maior do que a indústria da música e do cinema juntos, se eu não me engano. E você tem visto certas produções em jogos que chegam ao status de arte também. Então não tenho dúvida que tem jogos para criança, jogos para adolescente, jogos para adultos, e é algo que é pro futuro também, né? Vai mudar o rumo da cultura também no futuro, e no presente já muda. A Ana Lara perguntou: se o golpe acontecer, e ela se refere ao golpe do Bolsonaro, né? Para radicalizar o regime. Se o golpe acontecer, você acha que uma guerra civil é possível? Não penso que se houver um golpe haveria uma guerra civil, do mesmo modo como não houve uma guerra civil quando a Dilma sofreu o golpe. Então não é o perfil do brasileiro. Tem pouquíssima tradição no Brasil de revoluções armadas no sentido popular mesmo, de grupos irem pra rua e ocorrer uma cisão desse modo, como houve nos Estados Unidos, por exemplo, como houve uma Revolução Francesa. Não acho que tem esse perfil brasileiro. Se houver um golpe militar no Brasil, será mais ou menos como ocorreu nos anos 60 também. Com a diferença que a gente tem internet agora para poder ficar reclamando. O Felipe Vieira perguntou: por que a decisão de ir morar nos Estados Unidos, depois na Europa e não em países sul-americanos, Uruguai, Argentina e outros? De fato, a gente morou em países latino-americanos. Quando a gente foi embora dos Estados Unidos, a gente foi para a Argentina e ficamos 2 anos na Argentina. E da Argentina a gente viajou para países vizinhos, fomos para o Uruguai, fomos para o Chile, fomos para o Peru. Então a gente morou na América Latina depois e foi legal a experiência durante um tempo. Tanto que esse meu livro aqui, Um Cego em Buenos Aires, é a partir da experiência vivendo lá em Buenos Aires, vivendo na Argentina. E foi realizar um sonho também, porque a gente queria morar em Buenos Aires, era uma coisa que a gente já tinha como objetivo na vida, e a gente cumpriu essa meta também. A Cidadã do Mal perguntou: como você lidou ou lidaria com um amigo íntimo ou familiar bolsominion? É a terceira vez que manda essa pergunta. É a terceira vez que tem direito à música no Fantástico. Olha só, eu penso o seguinte, olha, depende de quem é seu amigo, depende de quem é seu parente. Porque eu penso assim, olha, as amizades nossas, elas são para nos energizar, né, para nos fazer bem. Quando você encontra com seus amigos, você quer ter conversas construtivas, produtivas. Há uma diferença enorme entre colegas de trabalho, por exemplo, ou conhecidos, ou um parente distante com o qual você não tem muito contato. Se valer a pena ter essa amizade, se você realmente gostar dessa pessoa e não quiser abandonar essa amizade, o negócio é você chegar num consenso com ela. Olha, vamos fazer o seguinte: não vamos debater esse tipo de assunto, não vamos debater política, vamos curtir de outro modo juntos. Se isso valer a pena, de fato. Mas, pessoalmente, eu acho muito difícil conviver com pessoas que têm valores muito diferentes do meu. Em termos de amizade mesmo, né? Amizade próxima. Eu não conseguiria conviver com uma pessoa que é racista, que é homofóbica, que é misógina, que tem comentários idiotas, que faz piadas idiotas. Então é difícil. Pra mim, pessoalmente, essas eleições aqui revelou muito o perfil de muita pessoa próxima minha. Eu cortei o contato com muita gente. E por questões de segurança também, porque como a gente estava exposto, né, estava falando publicamente aqui, seriam pessoas que poderiam nos pôr em risco de algum modo, se aproximando de grupos que querem fazer mal pra gente. Mas depende muito de você, de como você valoriza essas pessoas que são bolsominion. Depende muito da sua intimidade com essas pessoas também, de chegar e falar: olha, pra mim basta esse assunto, eu não quero falar esse assunto contigo. O Perdido numa Ilha perguntou: monta um top 5 das próximas localidades que você quer conhecer e por quê? Bem, cinco destinos que eu queria conhecer.
Cuba, China, Turquia, Japão, bem, a quinta, deixa eu pensar aqui, Rússia. E o porquê é porque eu não conheço ainda. São locais que eu tenho vontade de conhecer, entender o que se passa lá, mas são as metas para os próximos anos aqui. Um tal de artista perguntou o seguinte: você sempre cita vários e vários livros no decorrer dos seus vídeos sobre política, mas eles são sempre relacionados ao que estamos passando agora. O que você lê no seu tempo livre? Leitura por prazer, no caso. Gosta de fantasia, ação, drama? Olha, uma coisa é fato, faz muito tempo que eu não leio assim por prazer, eu vou sentar porque eu escolhi esse livro de ficção para me divertir. Já fiz muito isso, mas por outro lado eu me divirto também lendo livro de política, lendo livro de filosofia, lendo livro de assuntos que me interessam. Então, de certo modo, eu uno agora aquilo que eu gosto de fazer com aquilo que eu preciso fazer ou eu acho que é importante. A leitura para mim é um prazer. Então eu não consigo separar uma coisa da outra nesse sentido. Mas quando eu leio por diversão, eu leio romances mesmo, romances clássicos, né? Grandes autores como Garcia Marques, como Roberto Bolanho, como grandes autores de ficção. É o que eu gosto de ler, mas nesse momento não tenho conseguido tempo para isso, não. Tem sido mais questões políticas mesmo, livros de filosofia, então é o tema que tem ocupado meu tempo agora e que me dá muito prazer. É importante ressaltar isso, eu faço aquilo que eu gosto. O Alexandre perguntou se eu faço algum fechamento dos livros que eu leio, se eu tenho o hábito de fazer fechamento deles, algum resumo. Não, eu leio o livro e eu gravo na memória. Eu não faço resumo dos livros, não faço nenhum tipo de anotação nos livros também, não faço nada disso. Quando eu vou gravar algum vídeo, me vem a referência aqui e eu menciono. O BR perguntou como viver depois de descobrir que nada faz sentido algum. Você vive como antes, a mesma coisa, na verdade, não muda muita coisa na sua vida, não. Você vai lá, acorda, trabalha, faz as coisas que tem que fazer, cuida da sua família, vai passear, vai almoçar, vai jantar, faz as mesmas coisas que de antes, não muda muita coisa não, é igualzinho antes. A Glaucia Batista pergunta: como ser crítico em relação ao mundo e não ser pessimista? Eu sou pessimista, então não sei como responder essa pergunta sua, mas não sei se ser crítico tem a ver com ser pessimista, mas ajuda a ser pessimista, assim, porque você começa a ver como certos padrões se repetem sempre e parece que o mundo nunca avança. Sempre tem pequenos avanços e grandes retrocessos. O Azeite Extra Triste perguntou: o que você aprendeu na sua vida acadêmica até aqui? Dicas para quem pretende seguir a graduação com mestrado, doutorado, etc. Bem, eu não segui a carreira acadêmica até o mestrado, doutorado. Eu fiz a especialização e não segui adiante, e não sei se vou seguir adiante. Mas a minha recomendação é sempre a mesma, é que você faça aquilo que você gosta. Porque se você se dedicar a uma área que não te interessa tanto assim, e você fazer por pressão da família, por exemplo, do seu pai que quer que você seja médico, ou porque aquilo ali vai te dar dinheiro, ou porque você acha que vai te dar status, você não vai ter a disposição e nem a energia e nem o tesão para fazer aquilo. Então você tem que fazer aquilo que você gosta mesmo, aquilo que te empolga, aquilo que te dá ânimo. Isso em qualquer coisa na vida. Não apenas na academia, mas também no seu trabalho, naquilo que você for fazer fora também. O Cristiano Menezes perguntou: com quantos anos você começou a se focar nos estudos? Eu sempre gostei de ler muito, Cristiano, sempre mesmo, desde que eu era criança. Eu sentava com as enciclopédias na sala, assim, abri todas as enciclopédias e ficava lendo. Então eu sempre gostei muito de estudar. E não estudar para a escola. Essa é uma diferença. Eu nunca gostei de chegar em casa e pegar o livro da escola e ler. Nunca fiz isso, nunca estudei para prova. Eu sentava na sala de aula e prestava atenção. Mas eu tenho um fascínio pelo conhecimento. Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender coisas novas. Eu gosto de sair do habitual e ler o autor e dizer algo completamente contrário àquilo que eu penso. Eu gosto disso. Então sempre estudei muito, sempre li muito. E quando eu acabei a faculdade, quando eu decidi que eu ia me tornar escritor, escrever seriamente, né, para ser publicado e vender livros, essas coisas, eu ia todo dia na biblioteca pública lá de Curitiba, sentava lá e ficava o dia inteiro lendo. Então eu sempre gostei muito disso. Algo que foi prática a minha vida inteira e não mudou depois. Os Segredos de Konoha perguntou para mim: sabia que Vênus já teve vida e que os tardígrados vieram de lá? Olha, não sei de nada disso. Sinceramente, não sei. Na próxima semana a gente vai voltar com perguntas do Instagram, gente. Se você não segue, eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link pro meu Instagram para vocês conferirem, se inscreverem lá e a gente volta na próxima semana. Um grande abraço a todos, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e até mais. Tchau!